Olá a todos, boa noite. Eu sou o professor César Hipólito e hoje nós vamos ter mais uma aula de como usar o OpenRocket, que é uma solução de software livre para dimensionamento e projetos de foguetes. Nós estamos com uma parceria com a Bandeirantes Aeromodelismo, então o ensaio que nós vamos fazer hoje é em cima do míssil Rock, que é fornecido pela Bandeirantes. Bom, pessoal, como eu disse, estamos fazendo um ensaio para o modelo Rock, mas nós temos material para o Alpha C também, e assim como o Sonda 2. Sempre ressaltando, o kit ele vem com 5 modelos de ogiva, tá? Para que você possa escolher qual que você deseja para o seu foguete ou o seu modelo computacional. E é importante, eu ressalto aqui também, que a informação de massa de cada um desses dispositivos já vem no próprio kit. Tá? Caso essa informação não esteja de forma clara, recomendo que você use uma balança a seu dispor. Então, reforçando, as informações de massa para cada um dos modelos, dos 5 modelos que vocês vão receber, tá? De cada um, vou tentar mostrar aqui rapidamente, cada informação de cada um dos 5 modelos, você já vai estar recebendo junto com o kit, para que você tome a melhor decisão. Da mesma forma, as aletas vêm cortadas para o Rock, Alpha C e o Sonda 2. Tá? E também, fazendo parte do kit, tem uma placa DEPROM para você cortar a sua aleta como melhor lhe convier. De repente você tem um projeto particular que você queira desenvolver. Tudo bem? Então vamos seguir com a nossa aula. Então, pessoal, aqui é extremamente simples, é um tutorial rápido, mas que serve o procedimento para todos os outros modelos, tudo bem? Então, se vocês prestarem atenção aqui, esse aqui é o nosso míssil Rock já dimensionado. Então, você precisa primeiro definir qual é o corpo, qual é o corpo do motor, qual é o corpo do foguete, quais são os tipos de aletas que você está usando, definir o paraquedas e definir também o bloco do motor. São alguns dos principais componentes que nós vamos abordar e vocês já podem enxergar aqui no nosso modelo desenhado. Vocês vão perceber que toda vez que eu estou em um dos componentes, ele fica em highlight num azul um pouco mais forte. Então preste atenção, se eu vou no conjunto de aletas, ele vai mudando ali o highlight. Paraquedas em vermelho, o bloco do motor em vermelho e a ogiva em azul. Então isso vai ser o direcionador de você compreender o que está acontecendo. Uma outra coisa que é extremamente importante é você pegar parâmetros, todos os parâmetros que vêm no foguete que você encomenda. Quais são esses parâmetros? Você precisa, por exemplo, aqui nós temos a ogiva e nós temos aqui o corpo do foguete. Você precisa fazer as medidas de comprimento e diâmetro, comprimento e diâmetro de tudo, mas não somente isso, também medir a massa de cada um desses componentes, sem exceção. Por exemplo, aqui eu tenho as aletas, então eu tenho que medir as dimensões de todos os parâmetros das aletas e o seu peso, ou a sua massa, melhor dizendo. Assim como também do motor fornecido pela Bandeirantes Aeromodelo. Você precisa medir a massa, diâmetro e comprimento. Porque esses são os parâmetros que você vai colocar no teu aplicativo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, se eu dimensionar aqui o corpo do motor, o corpo do foguete, você vai ver que na sua aba superior aqui, você tem lá tubo do corpo. Então, quando você vem em tubo do corpo, quando você vem aqui em tubo do corpo, você coloca os parâmetros que você fez a leitura por medição. Então, olha lá, 20 centímetros, diâmetro externo 2,5, diâmetro interno 2,4. Então,
esse tubo aqui tem uma espessura de 0,05 centímetros. Tudo isso tem que ser colocado no teu sistema. Tá? Você vai perceber que existe aqui a definição de material. Tá? Isso, na verdade, qualifica qual vai ser o peso, né, do sistema somente do corpo do foguete. Tá bom? Porque cada parâmetro de massa e peso, depois a ser predefinido, é feito para cada componente. Tudo bem? Então vamos por partes. Então, como você mediu a massa separadamente, você precisa vir em modificar massa e colocar aqui qual foi o valor lido na sua balança, tá? Para ele sobrepor o que o software qualificou para você. Porque essa vai ser a massa real do teu conjunto completo. Então você deve fazer isso para cada dispositivo. Então, se eu fiz isso para o corpo do foguete, né, onde eu coloquei esses principais parâmetros, comprimento do tubo, diâmetro externo, diâmetro interno e espessura da parede, eu devo fazer para os demais. Então, por exemplo, agora eu vou para a ogiva, né? A ogiva, que também já vem pronta para você, em plástico. Você mediu a massa, mediu o diâmetro e mediu o comprimento. Você qualifica exatamente essa parametrização nessa janela aqui. Olha lá. Comprimento da ogiva, 11,5. Diâmetro da base, 2,5. Né? Espessura da parede, 0,2. Um detalhe importantíssimo, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, é que essa ogiva possui o que a gente chama de ressalto. Né? Dá para perceber aí. Né? Porque o tamanho original dela é somente 11,5. Né? Até aqui onde está meu dedo. Essa outra parte aqui é o ressalto, que é o encaixe, né? O encaixe onde é feito no corpo do foguete, ok? Então você define o tamanho da ogiva e depois você define o tamanho do ressalto, que você consegue ver aqui, ó, bem onde está o paraquedas, aqui o desenhozinho tracejado paraquedas, é o ressalto. Esse ressalto é justamente o local de encaixe da peça da ogiva no corpo do foguete. Tudo bem? Então vamos lá. Uma vez definido, né, as proporções gerais da ogiva, né, você define a proporção do ressalto. Então você vai precisar realmente de uma régua, pessoal. Não tem jeito. Você usa uma régua comum e faz as medições necessárias para que você possa colocar no sistema os valores corretos. Tá? Como eu já também fiz a medida da massa, eu venho aqui modificar massa e coloco qual foi o valor de massa para essa minha ogiva. Tudo bem? Outra coisa importante também, em continuidade, é o que a gente já vem falando. As aletas. Né? Então, as aletas, para o nosso caso aqui, que é um míssil Rock, né? A aleta já vem prontinha. Você precisa fazer as medições, né? Usando uma régua, para que você possa definir a forma dela. Então, o que está aqui já cortado, você deve replicar nas mesmas proporções dentro do sistema. Então, uma régua é importante. E depois você pesar esse conjunto também. Então, na forma geral, 4 aletas, né? Porque o teu kit vai vir com 4 aletas, tá? A rotação das aletas e inclinação das aletas você mantém padrão, até porque o seu modelo, conforme vocês conseguem visualizar aqui já em 3D, percebam que ele obedece à regra geral, né? Elas são diametralmente opostas, né? Sem nenhum tipo de giro, né? Pode-se assim dizer. Então o teu foguete vai ter esse resultado aqui e o teu paraquedas bem na posição de ejeção dele. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Vamos fazer uma vista lateral aqui novamente. Então, uma vez que você tem as aletas já desenhadas no teu sistema, conforme eu coloquei aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é simplesmente por arrasto, né? Você vem no pontinho aqui que tem um quadradinho vermelho, aperta o botão do mouse e arrasta para que você possa usar o formato que deseja, né?
Nesse caso, as aletas já vêm desenhadas, então você só parametriza aqui à sua esquerda, né? Quais são as dimensões que você mediu com uma régua, tá bom? Se você depois tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui, porque a gente vai acompanhar pelo YouTube isso aqui, tudo bem? Então, uma vez você feito o corpo do foguete, feito a ogiva e feito as aletas, né, no sistema, tá? Porque o teu kit vem pronto. A ideia aqui é a gente simular o lançamento do foguete antes de ir para campo, tá bom? Então você agora tem que dimensionar o corpo do motor, né? O corpo do motor você tem que vir aqui nesse adicionar novo componente e escolher aqui, ó, bloco do motor ou corpo do motor. Quando você clica nisso aqui, ele vai criar aqui nessa abinha à esquerda, né, o bloco do motor, que no nosso caso já também está dimensionado em função, né, ele já vem pronto para você usar, tá? O kit já vem completo, você só precisa pegar a régua e fazer as medições de diâmetro, comprimento, né, e diâmetro externo e interno para você lançar esses parâmetros justamente aqui nessa janela que você vê geral, diâmetro externo, diâmetro interno, espessura da parede e comprimento. E na abinha modificar, você acionar aqui modificar massa, porque você calculou a massa aqui com uma balança de precisão e você simplesmente substitui aqui, tudo bem? Para que esse valor passe a valer na massa total do teu foguete, que aqui já o conjunto completo está com 59 gramas, né? Está bem leve para a propulsão que nós vamos usar aqui, né? Que também o motor já vem prontinho aqui para vocês usarem, né? E aqui no sistema tem motores que são semelhantes em termos de cadastro de banco de dados, porque a gente vai fazer um teste somente com o banco de dados deles, né? E tem um motor semelhante a esse aqui cadastrado, tudo bem? Então vamos lá. Uma vez definido o corpo, né, ou bloco do motor, você passou esses parâmetros, ele vai passar a fazer parte do teu desenho. Então, se eu vier aqui em 3D inacabado, eu consigo ver aqui, ó, né, o que está em highlight vermelho é o corpo ou bloco do motor, que tem simplesmente o objetivo de fazer a sustentação do motor. Como vocês podem ver aqui, a imagem pode não estar muito boa, mas a ideia é que você consiga colocar o motor interno a esse bloco do motor, porque ele é que vai ficar encaixado no tubo que representa o corpo do foguete, exatamente como está aqui, ó. Ele fica encaixado aqui e o teu sistema está semi-pronto, né? Você vai perceber que depois você faz a colagem das aletas e o teu foguete, exatamente como está no sistema computacional, passa a estar pronto na prática, né? Ele realmente, para poder você fazer oportunamente o lançamento. Tudo bem? Isso é importante. Então, você tem que seguir a risca, conforme eu estou ditando aqui, para você ter o maior sucesso possível, tá? Eu já fiz inúmeros foguetes respeitando esse processo e não tem como falhar. Então, uma vez definido, né, o bloco do motor ou o corpo do motor, você também precisa colocar o posicionamento do paraquedas, né? O paraquedas, que também faz parte do kit, né? Tá aqui. Tá? O kit já vem com paraquedas para você cortar, né? Um paraquedas aqui, ó, circular, né? Onde você deve cortar para que você possa montar o teu foguete depois, tá? Da mesma forma, você precisa qualificar o diâmetro, né, que vem na folha aqui. Basta usar uma régua para você calcular o diâmetro. Coeficiente de arrasto você pode deixar 0,80, que é o padrão para esses tipos de paraquedas, né? Que isso garante o quanto, né, na verdade, o paraquedas vai segurar o teu foguete quando ele terminar de fazer a combustão e ele começar a descer, né? O número de linhas, né, porque também o teu kit da Bandeirantes vem com o número de linhas, então é só você contar e medir para colocar os parâmetros aqui. O número de linhas igual a 6 e o comprimento das linhas 33 centímetros, porque eu já medi isso aqui. Tá joia?
Também fiz a pesagem, né? Então eu venho em modificar e coloco que a massa, na verdade, do meu sistema de paraquedas é de 7 gramas somente. Tá? E ele já vai totalizando em função do conjunto completo. Tá? Então, para a última fase aqui, só está faltando o nosso motor. Né? O nosso motor. Então, eu venho aqui onde está o bloco do motor, deixo assinalado, vou em motor e configurações, crio uma nova configuração, né? Marco aqui tubo do corpo, vou em nova configuração e faço a seleção de um motor usando a opção selecionar motores. Né? Aqui eu peguei um semelhante, tá? Um semelhante, que é de 15 milímetros de diâmetro por 95 milímetros de comprimento. Né? Você vai perceber que no desenho, ele possui, né, um tamanho um pouco maior do que o bloco do motor. Mas como é somente uma simulação computacional, vai servir de forma adequada. Aí tem uma coisa interessante aqui, pessoal, que é importantíssimo. Né? Quando eu colocar na vista lateral aqui, vocês vão perceber que existe uma marcação em azul, né, que se chama CG, que é centro de gravidade, e uma marcação vermelha, que se chama CP, que é centro de pressão. E vocês verificam que a estabilidade do foguete é de 1,16. Isso é uma estabilidade boa, né? Valores entre 1,2 e até 2 são valores razoáveis para a estabilidade. O que isso significa? É que quando o seu foguete, né, começar a fazer a ejeção do combustível e subir, ele não sai à lateral. Né? Isso garante com que ele tenha um voo o mais vertical possível. Né? Então, atenção para quando você estiver dimensionando o seu foguete, você tem que garantir que da ponta do foguete, né? Da ponta do foguete para baixo, né? Para a direção onde fica o motor, o CG tem que vir primeiro. Tá? CG sempre acima do CP. Porque se acontece o inverso, do CP estar acima do CG, o seu foguete não tem estabilidade. Né? Aí ele pode ir em qualquer direção inesperada. Então muita atenção em você fazer o registro da massa correta de cada um dos equipamentos que você receber, para que o seu dimensionamento seja o mais apropriado possível e você tenha uma garantia de que teu sistema vai funcionar de forma adequada. Então, em simulação e voo, você pode pegar aqui, por exemplo, eu já havia feito aqui uma anterior, né, onde eu arrasto o meu sistema e dou um simulate aqui, mando plotar e eu tenho uma curva, né, de como que vai funcionar o lançamento do meu foguete em altitude máxima. Por exemplo, para o nosso míssil Rock, nós vamos ter aproximadamente 275 metros de altura, né? Então, que é muito bom para esse sistema, né? E o próprio sistema aqui já te mostra uma altura, um apogeu aproximado de 282, uma velocidade máxima de 55,9 metros por segundo e uma aceleração máxima de 130 metros por segundo ao quadrado. Então, espero que tenha sido valiosa aqui a informação para vocês e que vocês possam dimensionar o seu foguete de maneira adequada antes de ir para campo e fazer uma bela demonstração em alguns campeonatos que vocês vão participar. Obrigado pelo momento e até a próxima aula.